Estamos aqui em mais uma live da nossa jornada bíblica. Muito bom nós estarmos podendo estudar um pouquinho mais da Bíblia, falar a respeito das coisas que estão escritas na palavra. É um curso que tem como objetivo a gente fortalecer o nosso conhecimento em Deus. Então sejam todos bem-vindos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Felipe, Daiane, Sônia, Dr. Paulo. Todo mundo que está entrando aqui agora, Nazaré, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live da Jornada Bíblica, onde estamos realmente podendo mergulhar de uma forma diferente, aprender de uma forma diferente aquilo que está escrito. Desde o início, o propósito dessa jornada foi nós compartilharmos a palavra de Deus segundo aquilo que está escrito, sem nenhuma tendência teológica, mas nos aperfeiçoar em Deus, porque a palavra ela é poderosa para transformação, para santidade, para restauração. Então eu quero agradecer por você estar aqui comigo, Roseli, bom dia, Ayrton, pastora Nádia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos poder desenvolver um pouquinho mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Antônio Carlos, Kennedy, Carlos Bonorino, vi muitos de vocês agora ali na intercessão, na igreja El Shaddai, nós juntos ali orando, porque são duas coisas, eu já quero falar desde o início aqui, enquanto o pessoal está entrando, mas já trazer um ensino bíblico, que são duas coisas que andam juntas, que é a oração e a palavra. Existe aí uma sinergia, né, entre essas duas etapas da vida cristã. Quanto mais tivermos investido em oração e palavra, mais estaremos nos aproximando de Deus. E dentro do estudo dessa semana é exatamente o que nós estamos vendo, não é verdade? Jesus como palavra, né? O Salvador como palavra. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Lucas Mana entrou aqui também, bastante gente entrou. Sérgio Mana, Deus te abençoe, muito bom tê-lo aqui também, a Rosiane, Fátima Anselmo, todos os alunos aí da Jornada Bíblica, muitos de vocês no grupo do Telegram, muita coisa, hein? Nós estamos recebendo lá no grupo, tem alguém que veio aqui falar bom dia para todos vocês, olha só quem está aqui, a Suri, agora ela está de roupa, nos dias frios ela está de roupa da Polícia de Nova York, dá uma olhada, ó. É meu cão de guarda. É meu cão de guarda aqui em casa, ó. Ó o pessoal aí, Suri, ó. É meu cão de guarda. Tem muitas lives, queridos. Tem muitas lives que eu já fiz com ela no meu colo a live inteira. Ela é tão grande que ela fica no meu colo a live inteira, dorme. Vocês não ouvem aí, lógico que o som é baixo, mas ela até ronca aqui no meu colo. Tá com estilo aqui, viu, Lica? Bom, queridos, bom dia a todos, para a gente não deixar de aproveitar cada minuto aqui dessa live. Eu quero agradecer mais uma vez a presença e a confiança de vocês. Muitos têm mandado mensagens diretas ou até mesmo no grupo, porque hoje, lá no grupo do Telegram, a partir das 8 horas, quando a gente termina essa live, o grupo fica aberto. E eu sugiro que vocês, lógico, tem muita gente que sai da live e está trabalhando, tem muita coisa para fazer, mas eu sugiro que vocês também participem na medida do possível do grupo, colocando as suas impressões, aquilo que você quer acrescentar ao que foi ministrado, perguntar dúvidas. Tem muitos mandando palavras elogiando já, assim, o conteúdo dessa jornada bíblica, e eu quero dizer algo para vocês. Eu é que agradeço a confiança que vocês estão depositando nesse projeto. Esse projeto ele está crescendo, tem novidades aí, tem gente chegando e algumas situações chegando de parceria para esse projeto que vai nos abençoar, amém? Mas a verdade é assim que é algo que veio do coração de Deus. Esse projeto não é do pastor Carlos Henrique, esse projeto é de Deus para nós. A gente poder estudar a palavra de uma forma diferente. Então qual é a minha sugestão?
agora você apertar esse aviãozinho aí e chamar toda a tua lista de contato, porque vai ter gente acordada aí que talvez esteja distraída e pode perder a oportunidade de estudar a palavra com Deus, e também compartilhar esse projeto, convidar pessoas para fazer parte, para virem às lives, para fazer parte do grupo do Telegram, e receber mais conteúdo pelo grupo, porque aqui a live ela é muito rápida, então eu tenho que completar esse conteúdo pelo Telegram. Você vê que eu mandei de quarta-feira, teve um vídeo com o apóstolo Eliezer falando, e ele falou algo extraordinário de Jesus como a palavra, que é o tema dessa semana, Jesus como palavra, de que Jesus como palavra, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, se você quer ver Deus, muitos falam assim, eu quero ver Deus. A palavra em Mateus capítulo 5 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quando que você vê Deus? Quando você olha para a palavra. A palavra é a manifestação física, visível, de um Deus invisível. Mas quem é que vai ter discernimento? Nós vamos falar disso nessa live agora, a respeito da palavra. Aqueles que estiverem de coração limpo. Amém? Quantos estão entendendo isso? Coisa linda, né? Que o que nós estamos recebendo. Então, eu tenho muita coisa para entregar para vocês, mas isso é completado através do quê? Do grupo do Telegram. Então, convide pessoas mesmo, sugira que as pessoas façam parte do grupo e sejam acrescentadas naquilo que estão recebendo em nome de Jesus. Então, estamos falando nessa semana sobre Jesus Cristo como a palavra de Deus. Falamos de Jesus, eu vou fazer uma recapitulação rápida. É muito normal, eu fiz a introdução falando que é muito normal nós falarmos de Jesus como Senhor, e Ele é Senhor, como Salvador, e Ele é Salvador, como Deus, e Ele é uma das pessoas de Deus, ok? Deus é um, manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, e Ele é o Deus Filho, Ele é o Deus homem, Filho do homem, ou seja, aquele que se fez homem para cumprir o plano de salvação do Pai. Porém, muitas vezes não atentamos que Jesus, ele é a palavra. E Jesus como palavra, primeiro, foi a manifestação da criação de todas as coisas. Então, em João capítulo 1, que é a base desse estudo, disse lá, e todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por intermédio dele. Dele quem? Jesus como palavra. Então disse Deus, haja luz. Esse disse Deus, ele manifestou Jesus. Ele foi, todos os que querem ser filhos de Deus precisam de Jesus como palavra. E aí depois discorremos também que Jesus como palavra é o centro de todas as coisas, ok? A centralidade de Deus está em Jesus como palavra, ok? Eu até mandei aí alguns versículos lá no grupo do Telegram sobre o que? Jesus no meio. Veja que Jesus está sempre no meio. No Monte da Transfiguração veio Moisés e Elias como lei e profeta, Jesus no meio, a palavra que une a lei e o profeta, né? E aí Jesus disse, enquanto eu estive no meio de vós, eu liberei a palavra para que vocês entendam todas as coisas. Então, Jesus, ele está no meio de todas as coisas. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Por quê? Porque ali se manifestaria na cruz a centralidade do verbo que salvou todas as coisas. Então a gente vê ele como criança, era o centro das atenções, todos os rodeavam para ouvir os ensinamentos de Jesus como criança. Ele, no Antigo Testamento, representa a árvore da vida, porque é comendo do fruto da árvore da vida, que é Cristo. Agora, lembra que falamos que comemos de Jesus como pão, comemos de Jesus como carne, como árvore da vida. Ele foi colocado no centro do jardim, amém? Jesus, ele é a representação daquilo que estava no centro do tabernáculo, como tabernáculo no centro do acampamento, e Jesus hoje taberculou em nós, e também dentro da Arca de Aliança, no centro da Arca de Aliança, está ali Jesus como o maná, que é o pão, como as tábuas da lei, né, que é a lei, que é a palavra,
e como a vara do sacerdócio, do sumo sacerdote. O livro de Hebreus diz que Jesus hoje é o sumo sacerdote da eterna aliança. Então, você vê que tudo que estamos falando aqui, eu não simplesmente cheguei para você e falei, ó, Jesus é o centro. Vamos louvar, Jesus é o centro de todo o meu ser. Não, não foi isso que eu disse. Eu mostrei na palavra. Então, o que Deus está nos ensinando nessa jornada bíblica? A olhar o que está escrito, entender o que está escrito, aprender com o que está escrito. Amém? Quantos estão gostando do que nós estamos recebendo essa semana? Tanto conhecimento, história e revelação, que é a forma como nós vamos estudar a palavra através da jornada bíblica. Conhecimento, história, revelação. Amém? Bom, vamos dar sequência então, porque por incrível que pareça, não esgotamos esse assunto. Amém? Não esgotamos esse assunto a respeito de Jesus ser o centro de todas as coisas. Tomar uma água aqui. Não estou podendo tomar café aqui, porque o café, eu já sabia disso, eu estava um pouquinho teimoso, Deus me perdoe. O café ele tem uma propriedade, a cafeína, de endurecer as cordas vocais. Então estou tomando água, vou sempre revezar na água e no chá. Amém? Chá branco, né? Se você está tomando seu café, bom dia, ótimo café. Mais uma vez, bom dia a todos aqueles que entraram durante aqui o tempo que eu já estava fazendo a introdução. Não esgotando ainda a importância desse tema que nós estamos estudando, presta atenção em algo tremendo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, vamos para Apocalipse agora, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11, ok? Lembrando, muitas pessoas estão entrando na live, estão fazendo parte do grupo agora. Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, quando terminar a live, vai lá na bio, né, no meu perfil do Instagram, tem um link lá, clica no link que você vai ser inserido num grupo do WhatsApp e ali eu vou te dar as informações para você fazer parte do grupo do Telegram, ok? Então vamos lá, Apocalipse 19, 11. Vamos ler um versículo aqui, nós vamos discorrer um pouquinho sobre Apocalipse e entendendo melhor qual é agora a essência do que nós estamos dizendo, o que nós estamos falando até agora em Jesus como palavra. Diz assim, Apocalipse 19, 11. Lembrando que a versão que eu uso é a versão King James atualizada. Diz assim, então olhei e eis que vi céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Ok? Então vamos lá. Vamos atentar para esse versículo aqui. Estamos falando de Jesus como palavra. Então, como Jesus como palavra criou todas as coisas, Jesus como palavra gera filhos para Deus, e Jesus como palavra, agora nós vamos entender isso, é a forma que se manifestará o retorno de Cristo. Preste bem atenção nisso. Muitos de nós estamos esperando o retorno de Cristo. Lógico que teremos uma visão espiritual a respeito desse encontro, porque a Bíblia diz que todo olho verá a volta de Cristo. Amém? Todo olho verá a volta de Cristo. Ele se manifestará com poder. Jesus voltará. Então, assim como ele veio, ele voltará. É lógico que ele não voltará mais como ele veio. Ele veio como homem. Então, João 1 diz, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou no meio de nós, se fez carne. Então, muitos de nós temos a sensação que Jesus vai voltar da mesma forma. Não, Jesus não vai voltar da mesma forma, mas Jesus vai voltar. E como é que ele vai voltar? Ele vai voltar na manifestação de um poder de Deus para resgatar quem? Quem Jesus vai buscar na sua volta? A igreja. A Bíblia diz que Jesus, na sua volta, buscará quem? A igreja, os santos, aqueles que
receberam, e todos os que lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então Jesus volta para aqueles que se tornaram seus filhos, para os seus, ok? Volta para tirar a igreja da condenação desse mundo, resgatar a igreja que se manteve firme, fiel, comprometida, santa, a igreja santificada, ok? A noiva adornada, preparada para bodas do Cordeiro com o noivo, e essa igreja vai ser que? Resgatada por Deus, ok? Então Jesus volta para buscar essa igreja e volta também para julgar o mundo e condenar o mundo. João, volta lá, João capítulo 3, versículo 16 diz: E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então existe uma condenação. Isso é bíblico. Você sabe que, quero fazer um adendo aqui, muitas vezes a igreja, ela erra quando ela prega só a salvação. A primeira palavra que tem que ser pregada é a palavra de salvação. Ok? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque todo que crê será salvo. A primeira palavra que você precisa pregar. Todo que crê será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Então existe uma segunda palavra que a igreja precisa pregar, que é a palavra de condenação. Ninguém gosta de pregar isso, lógico que não. É igual o seu relacionamento com o filho, você gosta de elogiar, você não gosta de dar bronca. Não é verdade? Quem aqui tem prazer em corrigir o filho? Não, a gente tem prazer em quem? Elogiar, em abençoar, em agradecer e todas essas coisas, ok? Mas nós precisamos entender que existe também uma segunda pregação, que é a condenação eterna. João Batista, quando veio apresentar Jesus, e hoje nós estamos como João Batistas dessa segunda vinda, apresentando a segunda vinda de Jesus, ok? Tanto que a palavra profética deste ano, vinda de Jerusalém, qual é? Preparai o caminho do Senhor, que foi o que João Batista fez. Como é que João Batista pregava? Olha, eu estou pregando aqui arrependimento através das águas, mas virá aquele pós-mim que mostrará o poder que vai executar. Nele tem a pá e ele vai limpar. E quem não se converter vai para fogo eterno. Então João Batista tinha a pregação da salvação, mas tinha também a pregação do quê? Da condenação eterna. E nós não podemos enganar ninguém a quem estamos levando as boas novas, a quem estamos levando o evangelho, de que há só a salvação. Há a salvação para os que creem, mas há também a condenação para aqueles que não creem. Ok? Então, nós vemos que Jesus volta. E Jesus volta como o quê? Essa palavra de poder, de salvação e condenação. Então diz aqui, Apocalipse capítulo 11. Então olhei, é o apóstolo João. Quem escreveu o Apocalipse inspirado por Deus foi o apóstolo João, quando ele estava, aonde? Quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi exilado, como muitos outros cristãos, foi aprisionado numa ilha que tinha um trabalho escravo, e ele ficou ali escravizado. E quando ele estava escravizado nesse período, o que aconteceu? Ele tem uma visão espiritual dada por Deus, que é a visão do Apocalipse, que não é a visão do fim de todas as coisas, mas é a visão do recomeço, exatamente. A ilha de Patmos fica na Grécia, lugar onde eu tenho como palavra profética que meus pés pisarão com propósito ministerial. Amém? Vamos para lá, Valéria? Vamos para lá, Luciana? Tem alguns discípulos da igreja El Shaddai falando que quando chegar esse tempo na minha vida, eles irão comigo. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Então olhei e eis que vi céus abertos. Olha isso, céus abertos. Lembra que Jesus, quando se batizou, o que aconteceu? Os céus se abriram. Os céus se abriram. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui não é o nome do cavaleiro, ok? Aqui é o quê?
o título desse cavaleiro. Você sabe que todo cavaleiro tem um título. Ele tem um título sobre ele, né? Que é, normalmente, o cavaleiro, ele é enxergado de que forma? Intrépido, corajoso, valoroso, forte. Então esses eram os títulos que os cavaleiros recebiam. Mas esse cavaleiro aqui, que é Jesus, ok, que é Cristo, ele também tem um título, fiel e verdadeiro, que está totalmente ligado à essência dele como palavra. Olha que tremendo, Carla, Deus testificando. Então veja só, esses títulos que ele recebe, fiel e verdadeiro, está diretamente ligado a Cristo como palavra. Porque a palavra, ela é fiel e a palavra, ela é verdade. Ok? Cristo como palavra é verdade que liberta, é verdade que santifica, verdade que liberta. João 8,32, verdade que santifica. João 17,17, ok? Então a palavra, ela é manifesta aqui no livro de Apocalipse, está sobre um cavalo branco, um cavaleiro, cujas características, os títulos que ele tem é fiel e verdadeiro. E isso nos dá a esperança, porque João, nessa visão, quando ele vê aquele cavaleiro, cujo nome, o chamado, a propriedade desse cavaleiro, o título desse cavaleiro é fiel e verdadeiro. Isso dá o quê? A esperança da palavra liberada. Uma vez que você sabe que a palavra é fiel e a palavra é verdadeira, isso te dá esperança de que o cumprimento das promessas virão. O cumprimento das promessas virão, ok? Então, o que te dá a esperança? A esperança de que o que Jesus prometeu na palavra, ele vai cumprir, inclusive a sua volta. O que te dá a esperança disso? Essa palavra, a Bíblia. Por quê? Porque tudo que Jesus disse que faria, ele fez. Tudo que Deus disse que faria, ele fez. Deus disse que traria salvação sobre a humanidade através da raiz de Davi. Foi assim que aconteceu. Através da linhagem do rei Davi veio o Salvador Jesus para toda a humanidade. Então tudo o que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. E se Deus diz que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Então a manifestação da volta de Cristo vem como a palavra que é fiel e verdadeira. Os títulos dessa palavra são fiéis e verdadeiro. E diz assim, ele é responsável, versículo 11 ainda, o final, por julgar e guerrear com justiça. Então veja só, essa palavra que é Jesus, que tem como título fiel e verdadeira, dá condições para esse cavaleiro sobre o cavalo branco, que é Jesus Cristo, julgar. Então, o que é que nos dá capacitação para julgar todas as coisas? O que te dá discernimento para que você consiga julgar uma situação, julgar uma ideia? É a palavra. Queridos, a palavra tem que ser o centro. Lembra que nós falamos de Jesus, de palavra? O centro do teu julgamento. O centro do teu discernimento para julgar todas as coisas. Cris, não precisa ter medo do fim dos tempos. Sabe por quê? Porque o tempo não tem fim, o tempo tem processo de mudança. O fim dos tempos nada mais é do que um processo para um recomeço. E aqueles que estiverem em Cristo passarão por esse recomeço. Agora entenda uma coisa, todo recomeço tem os seus desafios para recomeçar. Para começar algo novo, para recomeçar, você precisa abandonar o que é velho. E o temor de abandonar o que é velho, o temor do recomeço é você não abandonar o que é velho. Quem vai sofrer nesse processo de recomeço, do fim para o começo de uma nova era, da vida com Deus? Aqueles que não abandonarem o velho. Então você quer um segredo para você viver o recomeço? Abandone o velho. Abandone a velha vida, a essência adâmica, a essência humana, para você viver o recomeço. Veja só que Jesus, ele é aquele que, como palavra fiel e verdadeira, julgará
todas as coisas. Você quer ter discernimento para julgar situações, você precisa da palavra. É a palavra que te dá esse discernimento. É a palavra que te dá esse entendimento para você julgar e guerrear com justiça. Veja só isso. Com justiça, queridos. Guerrear com justiça. A maioria do ser humano, dos seres humanos, guerreiam com injustiça. Por quê? Porque todas as vezes em que você trava uma guerra, todas as vezes em que você trava uma batalha, normalmente você trava essa batalha com conceitos humanos, com conceitos pessoais e normalmente baseado no egoísmo, olhando para si mesmo, fazendo do seu umbigo o seu próprio Deus. Por isso guerreamos com injustiça, julgamos com injustiça, porque queremos o quê? Nessa guerra, sairmos não só vitoriosos, mas que o nosso, o nosso entendimento, a nossa vontade prevaleça. Por que Jesus ele pode guerrear com justiça como palavra? Porque ele se despojou da sua própria vontade. Ele se anulou na sua própria vontade para que a justiça de Deus se cumprisse. A justiça de Deus, junto com o amor de Deus, se cumpriu na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo se esvaziou. Você quer ver o amor de Deus se cumprir na sua vida? Se esvazie. Você quer ver a justiça de Deus se cumprir na sua vida? Se esvazie. Isso é poderoso. Isso é tremendo demais. Mas nós só conseguimos nos esvaziar quando a palavra que é fiel e verdadeira entra em nós. Quando Jesus, que é a palavra, vem ser centro das nossas vidas. O centro da vontade de Deus. E quando conhecemos qual é a vontade de Deus, vivemos o quê? Experiências boas, perfeitas e agradáveis. Amém? Então o que nós precisamos entender nesse momento em que estamos aqui entendendo a essência de Cristo como palavra, de que Ele, que é essa palavra que é fiel e verdadeira, nos dá a responsabilidade para julgar e guerrear com justiça. Muitos de nós, amém, apóstola Cláudia, eu recebo em nome de Jesus, amém, eu recebo essa palavra. Veja só, por quê? A palavra em nós é o que nos dá o discernimento para julgar e guerrear com justiça. Queridos, veja só, vivemos em guerra espiritual. Não é para você viver em guerra dentro da tua casa. Não é para você viver em guerra com o seu marido ou a sua esposa. Mas nós vivemos numa guerra espiritual. Tanto que Cristo nos diz para nos revestirmos diariamente de uma armadura. Quem é que precisa pôr uma armadura? Quem precisa batalhar, quem precisa entrar em guerra. Então vivemos, Efésios capítulo 6, então vivemos constantemente, diariamente em uma guerra. Essa guerra só é vencida através do julgamento e do poder da palavra, de Cristo como palavra. O que é que nos dá vitória? O que é que nos faz vencer? Vai lá na carta de João capítulo 1, versículo... primeira carta de João capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim: qual é a vitória que vence o mundo, se é não crer que Cristo é o Filho de Deus? Amém? Deus enviou Cristo como a palavra que se fez carne. Qual é a vitória que vence o mundo? A palavra que se fez carne. Jesus Cristo como Filho, manifesto, Filho de Deus manifesto aqui na terra. Amém? Inclusive já quero adiantar para vocês, anota aí. Eu não sei quem está com caderno, caneta na mão, mas não faça essa live, não participe dessa jornada sem caderno e caneta na mão, porque é muitos insights, muita revelação que Deus nos dá. Eu estou falando coisas aqui que não estão nem anotadas. Amém? Que eu mesmo depois preciso ouvir essa live de novo para retirar os versículos que Deus está nos dando. Mas então anota aí que eu já vou adiantar hoje. Amanhã é imersão, mas eu vou adiantar hoje. Semana que vem o tema da semana que vem é batalha espiritual. O tipo de adoração, lembra? Adoração, ad orare. Adoração nada mais é do que você orar em direção a alguém. Orar em direção a alguém. Preste atenção. Semana que vem vamos falar
do nível de adoração e oração menos usado pelo cristianismo. Menos usado, que é a batalha espiritual. E por isso ainda vemos muitos cristãos sofrendo, subjugados, ainda por angústias, por medos, por dúvidas. É natural ter momento que você tem medo, você tem angústia, você tem aflições, mas isso não pode durar. Isso não pode durar. E nós vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar o quanto a alegria é arma de batalha espiritual e tantas outras coisas. Então se prepara, porque semana que vem vai ter manifestação de poder de Deus para mudança de áreas nas nossas vidas através de conhecimento. Ok? Conhecimento bíblico. Ok? Mas vamos voltar aqui. Então, nós estamos falando de um Deus que se fez carne, veio como homem, se fez humilde, se fez servo, mas ele vai voltar como guerreiro. Ele vai voltar com uma manifestação de guerra, de poder sobre as nossas vidas. E é isso que Deus está falando aqui. Então esse cavaleiro, cujos títulos que ele tem é fiel e verdadeiro, porque ele é palavra, é fiel e verdadeira, ele é responsável para julgar e guerrear com justiça. Aí diz aqui, faz uma descrição, seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Agora, presta atenção. E em um nome escrito que somente ele conhece. Ele conhece. O nome somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Não preciso nem falar qual é a representação da salvação nesse manto. O sangue, né, derramado na cruz do Calvário. Agora presta atenção. E seu nome, queridos, a revelação do nome do grande eu sou é palavra de Deus. Olha isso. Qual é a manifestação? Qual é a revelação? Qual é o nome de Deus, desse cavaleiro? Porque os títulos são fiel e verdadeiro. Mas qual é o nome dele? O nome é Palavra de Deus. Quantos estão entendendo onde nós estamos chegando, queridos? Com esse estudo aqui. Aleluia! Eu não sei você, mas a hora que eu li esse versículo, que eu já tinha lido por causa da minha leitura bíblica, porque já li a Bíblia toda, eu tenho a minha forma de ler a Bíblia, eu não tenho uma sequência, mas eu já li tudo. E aí Deus vem e diz assim, só tem um nome, esse é o nome, porque a gente passa a Bíblia inteira querendo saber qual é o nome de Deus. O nome da manifestação de salvação de Deus é Jesus, esse é o nome que está acima de todo nome, esse é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas quem é Jesus e qual é o nome que Deus revela? Palavra de Deus. Jesus é a palavra. Só quem recebe isso se manifesta aí, põe coração, põe fogo, põe o que você quiser. Porque é muito lindo o que nós estamos vendo aqui. Veja só, e seu nome é uma afirmação. É palavra de Deus. O seu nome é palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. A manifestação mais poderosa de Jesus é a palavra. É a palavra. E a forma como Jesus quer que nos relacionemos com ele é através da palavra. É através da palavra. Jesus, ele é Senhor das nossas vidas. E ele se manifestou como palavra para nos salvar. Ele se manifestou como palavra para nos resgatar. Ele se manifestou como palavra para nos libertar. É a verdade que liberta. Para nos santificar. É a verdade que santifica. Mas ele se manifestou como palavra para um relacionamento de intimidade, de comunhão e de intensidade. Você quer ter uma vida intensa com Deus? O caminho é a palavra. Não tem outro caminho. A oração, a adoração a esse Deus que é a própria palavra
se manifestando. Exatamente, Ana Alonso. Por isso existe tanta oposição para lermos a palavra, porque a palavra é o centro de tudo. Existe a preguiça, existe a distração, existe o enfado. Existe até o enfado, sabe por quê? Fala assim, buscar muito conhecimento, ou seja, a ciência desse mundo, ou seja, até muito conhecimento da palavra, é enfado, sim, porque olhamos para a palavra de forma errada. Não olhamos para a palavra como o próprio Deus. Quando vemos a palavra como o próprio Deus, isso nos impulsiona a buscá-lo de uma forma mais intensa, a desejarmos estar com Ele. E eu declaro em nome de Jesus aqui em unidade de fé com vocês, alunos da jornada bíblica, de que toda preguiça, toda distração, toda falta de fome e de sede em relação à palavra cai por terra agora, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga eu recebo. Nós vamos não sair dessa jornada, porque uma jornada bíblica não termina nunca. Sem live ou com live, nós continuaremos caminhando pela Bíblia. E Deus vai te levar a Israel, de ano em ano após ano, para que você caminhe sobre a Bíblia, para que a nossa visão a respeito da Bíblia se amplie, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga eu recebo em nome de Jesus. Agora presta atenção, não acabou. Não acabou. Deus primeiro... Vai lá. Pronto, ela desceu do colo agora. Deus primeiro revelou o nome dele. Deus revela o nome dele. Queridos, isso é um privilégio para a geração, para a nossa geração, para a geração cristã, desde a vinda de Cristo, desde o estabelecer das Escrituras, porque Abraão desejou conhecer o nome de Deus, Moisés desejou conhecer o nome de Deus, Davi desejou conhecer o nome de Deus, e eles declaravam a Deus como Jeová, como Adonai, como Elohim, o Deus plural. Mas, presta atenção, foi dado a nós a oportunidade de conhecer o verdadeiro nome de Deus. Jesus como manifestação e palavra de Deus, porque o seu nome é palavra de Deus, ok? E, agora presta atenção, o nome que só, o versículo anterior diz assim, o nome escrito que somente ele conhece. Ou seja, esse nome só é conhecido, presta atenção, pelo próprio Deus. Mas esse nome é manifesto àqueles que estão debaixo do sangue, desse manto salpicado de sangue. Então precisamos estar cobertos com esse manto, ok? E esse nome só pode vir através da revelação de Deus, através da comunhão com Deus. O homem carnal, o homem mundano, ele não tem como conhecer esse nome de Deus. Então, ele pode ler esse livro aqui 10 vezes. Inclusive, isso é um testemunho familiar meu. Meu pai, antes de se converter, leu a Bíblia 3 vezes, inteira. Meu pai sempre foi um homem de muita leitura, um homem muito estudado, muito culto, várias formações. E ele leu 3 vezes a Bíblia inteira. E tem muito crente que nunca leu a Bíblia. Ok? Tem ímpios que lê a Bíblia inteira. Porém, qual a vantagem dele ter lido? Ele conheceu uma história. Ele conheceu uma história. Mas ele não tinha a menor ideia de quem era Deus. Porque a manifestação de Deus, só o próprio Deus pode dar, segundo a sua palavra revelada. Isso aqui é revelação. Então é segundo a sua palavra revelada que vem a manifestação de Deus. Agora preste atenção nisso. Então, o homem carnal ele não consegue receber isso. Por isso que todas as vezes em que nós, mesmo cristãos, entramos pela carnalidade, nós perdemos completamente a revelação. E é por isso que a Bíblia diz, eu não anotei esse versículo porque eu nem pensei que eu ia falar isso, mas se alguém souber, depois joga aqui que precisa entrar nos versículos citados da live. É por isso que a Bíblia diz que o pecado cega. Mas eu preciso pegar a palavra onde diz isso. Não quero dizer por dizer. Mas há uma cegueira no entendimento quando entra o pecado. Então você que é uma pessoa espiritual, diga amém,
Você que é alguém que ama Deus, que obedece a Deus e que se sujeita à vontade de Deus e isso te santifica, é alguém que pela palavra é santificado, se volta à prática do pecado, o que acontece? Se volta à prática do pecado, o que acontece com você? Você automaticamente perde o discernimento da palavra. Qual é a cegueira? Em relação à palavra, em relação à revelação de Cristo como palavra. É essa cegueira espiritual que vem através do pecado. Que vem através do pecado. Por isso que Cristo disse, olha, eu digo e vocês não entendem. A palavra que eu libero vocês não recebem. Isso dizendo até para os religiosos da época. Porque religiosidade não santifica ninguém. Religiosidade não dá discernimento da palavra. Pelo contrário, deturpa a palavra. Deturpa o conhecimento. E nós começamos a jornada bíblica falando a respeito da palavra deturpada, da palavra enganosa, da palavra distante da revelação de Cristo. E isso vem através do pecado, ok? Então por isso que está falando aqui, olha, eu sou quem revela a palavra. E aí, no versículo, aí eu quero pular para o versículo 16 e diz assim, e em seu manto, naquele manto salpicado de sangue, cujo nome revelado é palavra de Deus, esse manto se estende até sobre a coxa, e em cima da coxa, no manto, está escrito assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, através desse manto, cujo nome é a palavra de Deus, revela também que a palavra de Deus dá a Cristo a autoridade, que é Cristo, na verdade, dá a Ele a autoridade sobre todas as coisas. Rei e Senhor. Ok? Rei e Senhor. A dualidade da autoridade total de Deus em nome de Jesus. É o mesmo manto. É o mesmo manto que revela, salpicado de sangue, que revela que Jesus é a palavra e que o nome de Deus é palavra de Deus. O nome é palavra de Deus. Nesse manto, sobre a coxa, vem a revelação, vem a autoridade máxima, Senhor e Rei, que é Jesus Cristo. Muitos que usam o pecado da interpretação para benefício próprio, emulação, pecado para interpretação da palavra para benefício próprio, diz assim, eu faço tatuagens no meu corpo, porque Jesus tinha uma tatuagem no corpo dele. Ele tinha sobre a coxa dele escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, Deus, por que usarmos a palavra para justificarmos algo que nós queremos fazer? A pessoa quer fazer tatuagem, ok? Não estou aqui para falar quem deve ou quem não deve fazer. Não vou entrar nem por esse aspecto. Mas jamais use a palavra de Deus para justificar algo que você queira em teu benefício. Porque também, por não conhecer as Escrituras e por não ler o que está escrito, aqui diz que isso estava escrito sobre o manto que estava sobre a sua coxa. Em seu manto, sobre a sua coxa, traz escrito este nome. Ok? Então Deus está te dando aqui conhecimento da palavra, para que se alguém venha e diga assim para você, sobre a coxa de Jesus estava escrito, não, sobre o manto que era salpicado de sangue, que vinha sobre o corpo todo, era um manto sobre o corpo todo, a parte que estava sobre a coxa dele, está escrito, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estabelecendo toda a autoridade para Israel, para Nova Jerusalém, a autoridade do Salvador. Porque na coxa, isso eu ouvi, uma revelação tremenda do apóstolo René Terra Nova, ele diz que na instituição de Israel, físico, que é a vida de Jacó, quando Jacó luta com Deus para não morrer nas mãos do seu irmão, e ele se agarra em Deus, Deus vai lá e toca onde? No nervo da coxa. E a partir daquele momento, Israel é estabelecido. Não chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe
de Deus, lutaste. Presta atenção nisso. Ali Israel como príncipe, Israel físico, ele tem, o Israel físico ele é limitado. Ele manca, a partir daquele momento ele manca de uma coxa. Mas aqui, aquele que não é mais príncipe, mas vem como rei dos reis, vem como Senhor dos senhores, aqui sobre a coxa, restaurada, o Israel espiritual, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Amém, queridos? Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, nessa manhã conosco? Com tanta manifestação de Deus aqui. Amém. Queridos, é muito profundo que nós estamos estudando. Eu quero estudar com vocês de uma forma simples e clara. E se está sendo claro, levanta a tua mão e fala, para mim está muito claro o que está sendo falado. Tem que ser simples e claro, mas é profundo. Estamos estudando algumas coisas aqui que não se vê em cursos aí. E eu não estou fazendo apologia, defesa da jornada bíblica. Eu estou falando que nós decidimos mergulhar. E por isso Deus, ele é bom demais. É porque você decidiu 7 horas da manhã. Queridos, 66 pessoas numa live às 7 horas da manhã. Querendo aprender a palavra de Deus. Sendo que já vocês mesmos escreveram aí que há resistência para a gente aprender a palavra de Deus. Mas essa resistência está acabando e nós vamos duplicar, triplicar, centuplicar esse número aqui a cada manhã. Nós vamos ver que essa semente plantada vai se manifestar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Agora vamos continuar, presta atenção. Ele veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é um cavaleiro sobre um cavalo. Ele veio para guerrear nesse momento. E eu te pergunto, qual é a arma? Qual é a arma espiritual dessa guerra? Qual é a arma espiritual dessa guerra? Escreva aí, ou diga aí, é a espada. E qual é a espada? Qual é a representação na Bíblia que é espada? Qual é? É a palavra de Deus. Olha o versículo 15. Uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações. A vitória de Cristo é através da palavra liberada, uma espada afiada que sai da sua boca. Amém? O que a Bíblia diz? Que a palavra é como uma espada afiada. E aqui está dizendo essa palavra, essa espada afiada sai da boca desse cavaleiro, que é fiel e verdadeiro, cujo nome é Palavra de Deus, e sobre o seu manto está a autoridade máxima de rei e de senhor, e essa palavra é a arma para guerrearmos. Presta atenção, se ele é responsável por julgar e guerrear, ele julga e guerreia, ele julga com um cetro de ferro, mas ele guerreia através da palavra. Através da palavra. Então a palavra se torna o quê? A arma espiritual para a nossa guerra diária. Não há vitória na vida do cristão sem a palavra. Por isso que eu disse, 1 João capítulo 5, 1 João 5, de 1 a 5 diz, essa é a nossa vitória. Qual é a nossa vitória? Se não crer que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, se não crer que Jesus, como Filho de Deus, manifesto, como palavra encarnada, nos concede vitória. Amém? Então o verbo é a vitória. É a arma da vitória. É a palavra da vitória. Vamos rapidinho para Efésios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dentro da armadura de Deus, nós vamos falar isso melhor semana que vem, porque nós vamos falar de batalha espiritual, ok? Nós vamos falar de guerra espiritual, e você vai sair semana que vem como um soldado arregimentado nesse exército para a vitória, em nome de Jesus, amém? Então diz aqui Efésios 16, que Jesus é a palavra,
a espada é a palavra de Deus. Amém? Então o que está falando? Lá em Apocalipse a gente veio aqui agora para Efésios, de que existe uma arma espiritual de guerra que está em Cristo, que é a própria palavra. E nós precisamos ter essa palavra em nós. Você ter a palavra em você, isso determina que você vai estar sempre armado para a guerra. Você não pode ir para uma guerra desarmado. Diga isso para todos os seus discípulos, diga isso para todos os cristãos que você conhece. Você não pode entrar em uma guerra desarmado. Eu, se fosse você, até printava a tela e depois colocava essa frase na sua divulgação. Queridos, faça isso, divulgue essa live através de printar a tela e escrever. Não é por minha causa, não. É porque tem muitos cristãos que estão indo para a guerra desarmados. Coloque essa frase, anote essa frase, releia essa frase. Você não pode ir para uma guerra desarmado. Aquele que não conhece a palavra, que é a espada do Espírito, vai para uma guerra, entra numa guerra desarmado. E todos os que entram numa guerra desarmado estão sujeitos o quê? A morrer. Porque é uma batalha. Porque o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Ok? Tá claro isso? Veja só, vamos falar de uma guerra bíblica aqui? Vamos falar de uma experiência bíblica? Abra sua Bíblia agora, pega aí rapidinho. Abra sua Bíblia agora no livro de Josué, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Josué, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Exatamente, Carlos Bonorino está acrescentando aqui. É a única arma da armadura de Deus que não é só de defesa. Todas as armas é para se defender. Coraça da justiça, cinto da verdade, capacete da salvação, calçados do evangelho, escudo da fé. Tudo para se defender. Mas existe uma arma que você se defende, mas que você também ataca, que é a espada do Espírito. Não podemos entrar numa guerra desarmado, porque o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Ok? Então vamos lá. Josué capítulo 5, versículos de 13 a 15. Esse aqui eu vou ler na Bíblia judaica, ok? Diz assim, presta atenção. Um dia quando Yoshua, nós já vamos entender isso, Joshua, estava perto de Jericó, ele levantou os seus olhos e viu que à sua frente havia um homem com uma espada desembainhada em sua mão. Joshua foi diante dele e perguntou: o Senhor está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Não, respondeu ele. Eu sou o comandante do exército de Adonai e acabei de chegar. Joshua prostrou-se com o rosto em terra, adorou e lhe perguntou: o que o Senhor tem para dizer? Que palavra o Senhor tem para o seu servo? Olha isso. O comandante do exército de Adonai respondeu a Joshua: Yoshua, tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é santo. E Joshua obedeceu. Josué, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Quem é esse comandante? Quem é esse comandante que apareceu aqui para Josué? Escreve aí, vamos ver se você sabe. Você vai ver que algumas traduções dizem que viu um homem de pé, outras traduções vão dizer que era um anjo do exército do Senhor. Muito bem, Dr. Paulo foi o primeiro aqui, Lucélia também, Ana Alonso,
Jesus. Essa live depois eu subo, estão perguntando se a live fica salva, eu subo no grupo do Telegram, eu deixo lá, ok? Eu deixo aqui, ela fica um tempo no IGTV e depois eu subo para o grupo do Telegram. Eu subo essa live no YouTube, no meu canal do YouTube. Inclusive, quem ainda não me segue, entra lá, procura Carlos Henrique Trotti e siga. A gente precisa de 1000 inscritos no YouTube para as nossas imersões, ok? Jesus, queridos, aparece para Josué. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que é Jesus? Vamos ver, eu quero que você escreva aí. Vocês responderam certo. A tradução está aqui, príncipe do exército do Senhor. Muito bem. Como é que você sabe que é Jesus? Aqui, vamos ver, eu quero, hoje, meu Deus, quanto tempo eu tenho? Mais 4 minutos para terminar. Queridos, como é que você sabe que é Jesus? Como é que você sabe que é Jesus segundo o que está escrito? Não quero saber, é revelação. Não está escrito, a revelação vem pelo que está escrito. Como é que você sabe que é Jesus? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Ronaldo foi rápido. Porque este homem aceitou a adoração. Ele aceitou a adoração. Preste atenção. Existem outras passagens, eu posso mandar depois lá no Telegram para vocês, em que anjos rejeitam a adoração. Anjos rejeitam a adoração. Eles não podem ser adorados. Adoração só a Deus. Lembra que adoração é orar para. Ad orare. Do latim ad orare. A adoração é só para Deus. Não tem como. Não tem como adorar anjos. Não se pode adorar anjos. Então quando Jesus se prostra, Josué se prostra e o adora, o que acontece? O que acontece? Esse homem aceita a adoração. O próprio Yeshua aparece para Joshua. Joshua é o nome de Yeshua, é o mesmo nome de Jesus. Amém? E o que nós estamos vendo aqui? Que diante de uma das maiores batalhas de Josué, que era Jericó, e Jericó tem muitas revelações na Bíblia do que representava, não vai dar tempo de falar isso agora, podemos falar semana que vem em batalha espiritual, por isso você não pode perder nenhuma live, você não pode perder nenhuma ministração, você não pode estar fora do grupo, porque lá a gente acrescenta tudo que está sendo falado aqui, você não pode estar fora de nada disso, por isso que Jesus aparece para ele com o que na mão? A espada, a palavra, e diz assim: Josué, se santifica agora por essa espada, por essa palavra, para que você possa ter vitória diante do inimigo que se apresenta diante de você. Nessa hora eu acredito que Josué estava aflito, porque ele está sem discernimento. A aflição roubou o discernimento dele. Ele olha aquele ser e fala assim: você é dos nossos ou dos inimigos? Eu posso confiar em você? Um homem com uma espada na mão, você veio aqui para me matar? Eu vou morrer? Ele fala: você não vai morrer se você se santificar. Tira as sandálias. E aí, quando ele diz isso, para quem que ele disse isso anteriormente? Para Moisés. E ele vem e sela as palavras de Josué capítulo 1. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então ele lembra que Moisés tem essa experiência lá atrás, que isso está escrito em Êxodo capítulo 2, no chamamento de Moisés, e ele diz assim: opa, Deus está comigo também. E ali naquele momento, ele se sujeita à vontade de Deus. E ele recebe poder na palavra, ele recebe discernimento, estratégia para destruir Jericó. Toda estratégia para a sua vitória virá através de discernimento da palavra, se nos santificarmos. Se nos santificarmos. Amém? João 17:17. Pai, santifica-os, oração de Jesus, para aqueles que iriam para a batalha do evangelismo. Jesus orando por aqueles que seriam os seus evangelistas. João 17:17 ele diz assim: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. Entrar para o exército de Deus precisa viver uma vida na palavra, uma vida de santidade, em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração. Amanhã tem imersão. Vamos fechar com chave de ouro a reforma de Yeshua. Amém? Como palavra. Amo vocês. Grupo